né? Ainda não temos nada. Está dando para ouvir atrás? Né? Mais ou menos? Porque eu tenho um timbre de voz baixo. E já está. Eu vou falar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho. Um trechinho, mas do meu jeito eu não vou ler, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala a fé que move montanhas. Eu vou falar sucintamente, para dar início à palestra, o item, o poder da fé. Quando Jesus sai para pregar, um homem aparece diante dele, de joelhos, cai de joelhos e diz: Senhor, por favor, cure meu filho. Ele é lunático. Ora cai no fogo, ora cai na água. Não sei mais o que fazer. Eu já pedi aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Por favor, salve meu filho. E Jesus, então, diz uma frase assim: Ô geração incrédula, até quando eles de sofrer? Eles de sofrer? Até quando? Traga a mim o seu filho. E o homem traz. E Jesus o abençoa. E o rapaz fica curado. O homem vai embora com seu filho. E os discípulos então indagam a Jesus: Senhor, por que nós não podemos curá-lo? Por que nós não conseguimos curá-lo? Não conseguimos curá-lo. E Jesus diz: por causa de vossa pouca fé. Porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser a essa montanha ou a esse monte que ele saia daqui e vá para lá, esse monte irá. A montanha irá. E aí, essa parábola, esse ensinamento de Jesus, nos deixa uma brechinha para aprender hoje. Então, contarei a vocês uma pequena história. Uma historinha simples, mas que vamos conseguir entender o que é uma fé do tamanho do grão de mostarda. Havia um rei muito poderoso. Esse rei era o melhor. O reinado dele, o reino dele era maravilhoso. Mas ele, entre todos os súditos, os soldados, todos que compunham aquele reino, havia um súdito que tinha uma fé inabalável em Deus. E tudo
para esse teu Deus me salvar. Peça a Ele. E ele então foi salvo. O moço pediu a Deus. E o rei foi salvo. E aí, o rei ficou muito bravo, porque ele foi salvo. Mas aí ele percebeu que a fera havia comido o dedo dele. Faltava um dedo. Perguntou isso, porque eu não estou com os dobramentos dele. Faltava um dedo. E ele ficou muito bravo. E mandou prender o sujo na masmorra. Você falou que seu Deus era bom. Eu pedi para ele me proteger e a fera comeu um membro meu. Meu Deus. Vai ficar 30 dias preso na masmorra. E quando disse isso, os soldados o levaram e ele disse: obrigado, Senhor. Eu sei que tens um propósito para mim. E foi para a masmorra. Bom, passou-se quase uns 30 dias. Já estava bom, o dedo ficou sem o dedo, mas já estava bom. Ele disse: vou caçar de novo, mas dessa vez irei sozinho. Quer ninguém no meu lado. E o rei foi caçar. Só que no meio da caçada, ele se perdeu. Ele estava sozinho e se perdeu. E ele foi parar no meio de uma tribo. Só que era uma tribo de canibais. E aí a tribo fez a festa. Temos um jantar. Vamos preparar. Porém, essa tribo, eles tinham uma. O jantar, a comida, tinha que passar pela hierarquia da tribo. Então, do menor até chegar no chefe, tinha que passar para ver se estava tudo ok. Porque não podia ter defeito nenhum. Porque era jantar, mas era um sacrifício que eles ofereciam. E aí, lá na frente, constataram, depois de olhar muito, que faltava o dedo no rei. Ele era imperfeito. Então ele não podia ser sacrificado, muito menos ser jantado. Mandaram o rei embora. E quando o rei chegou no castelo, ele mandou que imediatamente trouxesse o súdito. E quando o súdito veio, ele disse: graças a Deus, obrigado, Senhor. Ele olhou para o súdito e disse assim: eu não consigo entender. Porque se esse Deus que você fala é tão poderoso, por que ele permitiu que eu deixasse você 30 dias preso na masmorra? O súdito olhou humildemente e disse: meu Deus, se eu não tivesse sido preso, eu estaria com o Senhor nessa caçada. Sendo eu perfeito e não me falta nem um dedo, quem seria jantado pela cruz? Meu Deus não me prendeu tanto. E ali o rei concluiu, porque ele também não havia percebido que faltou no dedo, mas a vida foi poupada. E aí entra a nossa fé. Dentro dessa passagem do capítulo 19, essa parábola de Jesus, dentro dessa historinha do rei, como que nós podemos entender o que é realmente a fé? O que é ter fé?
Jesus fala que se a fé fosse, ou seja, do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda sabemos que é minúsculo. Conseguimos mover uma montanha. O que Jesus queria dizer com isso? Porque se eu tiver muita fé e falar para essa cadeira ir para lá, eu vou morrer pedindo para ela ir, porque ela não vai. Então, o que Jesus queria nos ensinar com isso? O que seriam as montanhas da fé na nossa vida? Quais são as montanhas que nós conseguiríamos mover? Alguém consegue identificar? Nossos vícios. Nossos vícios. Nossos problemas. As nossas dificuldades. Exatamente. Era isso que Jesus queria dizer. Porque Jesus falava em parábolas. Ele não podia falar claramente. E até hoje, às vezes a gente não compreende. Mas basta nós começarmos a analisar as parábolas de Jesus e trazer para o nosso cotidiano as nossas dificuldades, o nosso orgulho, que nos leva ao egoísmo, as coisas que nos acontecem, ou seja, as tempestades que nós enfrentamos, seja ela qual for, às vezes financeiro, às vezes por saúde, às vezes por uma tristeza, por uma perda, qualquer que seja. É uma das montanhas que eu preciso ter realmente fé. A fé raciocinada, a fé verdadeira. O que vem a ser? Eu tenho que acreditar que qualquer coisa que aconteça, que não seja legal, algum propósito tem na minha vida. Com certeza tem. Então eu preciso crer. Crer como súdito, acreditável. Como ele não se abalou de ser preso, como não teve, ele aguardou, porque ele sabia que tinha um propósito. E nós não temos a paciência, porque nós queremos tudo no nosso tempo. E o tempo de Deus é diferente de nós. Aí eu ouvi, só complementando a questão do tempo, eu ouvi uma pequena fala do Divaldo, há pouco tempo. Talvez alguém tenha já visto. Onde ele conta uma pequena anedota e que eu achei extremamente interessante. Eu ouvi disso, obrigado, Divaldo. Você acabou de me mostrar a explicação da diferença do nosso tempo e do tempo de Deus. Está entendendo? Então ele conta rapidamente que um espírito, uma alma, chegou até Deus e disse assim: Senhor, eu não consigo compreender essa tal de eternidade. E Deus disse: por que, meu filho? E ele disse: Senhor, eu não entendo. Quanto é 1 milhão de anos para o Senhor? E Deus responde: 1 segundo, meu filho. E quanto é 1 milhão de dólares para o Senhor? 1 centavo, meu filho. Ah, Senhor, me dê 1 centavo? Sim, meu filho. Aguarde 1 segundo.
queremos tudo agora. Para ontem, nós não paramos para pensar nos merecimentos. Mas aí, vamos voltar na fé. Ah, Jô, a minha fé é grande. Eu posso garantir para vocês que a minha fé também é grande. A minha fé é maior do que qualquer um que tem fé. Tenho certeza. Ela é enorme. Eu tenho uma fé que não cabe dentro de mim. E aí é que entra o perigo. Eu também tenho que tomar cuidado com essa fé carregada. Porque achar que eu tenho uma fé muito grande, eu tenho que tomar cuidado para não me tornar presunçosa. A fé pode ser confundida com a presunção. Por quê? Porque se eu tenho fé, e a minha fé é enorme, meu nariz é em cima. Eu tenho fé, eu sou mais do que qualquer um. Eu creio mais do que qualquer pessoa. E isso me torna o quê? Egoísta. Orgulhosa. O orgulho e o egoísmo andam de braços dados, juntinhos. Então eu tenho que tomar cuidado. Uma pessoa presunçosa que acha que por andar com o Evangelho embaixo do braço, com Deus na mão, com a Bíblia, tem que tomar cuidado com a soberba que habita. Nós temos que ter fé, mas não podemos esquecer da humildade, da caridade, da fraternidade. Porque nos tornarmos presunçosos, soberbos, nós não percebemos. Nós não percebemos. As pessoas que nos conhecem, muitas vezes podem reparar. Dona Ju está mentira. Olha, fulano não é assim. Só que se falar para mim ou para o fulano, ó, você está muito, eu vou aceitar de jeito nenhum. Então temos que tomar cuidado para não transformarmos a nossa fé em presunção, em poder, em achar que somos mais, que merecemos mais, né? Que nós precisamos mais. Temos que ter a fé raciocinada, acreditar, a fé verdadeira. Porque realmente, quando temos a fé verdadeira, nós acreditamos. Nem sabemos se vai dar certo, mas nós confiamos. É naquela frase, naquele ditado que a gente aprende desde pequenininho: põe a mão de Deus, põe nas mãos de Deus. Claro que eu não posso pôr nas mãos de Deus e cruzar meus braços, né? Eu tenho que buscar e acharei, né? Então eu tenho que correr atrás, mas eu acredito, eu tenho fé, eu creio. No momento certo, na hora certa, vai dar certo. No tempo de Deus, o tempo em que Ele sabe que eu sou merecedor. Porque achar que somos merecedores, todos nós achamos que somos bons, caridosos, somos assim maravilhosos. Será? Será que em algum momento a soberba não toma conta? Será que em algum momento o egoísmo não me toma? Será? Será que algum momento, eu não me sinto orgulhosa?
temos o costume. Orgulho não é uma coisa boa, né? Orgulho não é. Ele não é um orgulho. Ele anda junto com o egoísmo, com a soberba, ele adora. Mas aí, o que a gente faz e costuma fazer? Nossa, ela é minha tia. Ela conseguiu fazer a receita que ela tanto queria. Estou orgulhosa de você. Que orgulho! Orgulho é uma coisa boa? Como que eu posso me orgulhar se o orgulho não é uma coisa boa? Como que eu posso dizer que orgulho eu tenho do meu filho que entrou na faculdade? Que orgulho do meu neto que se formou? Ai, que orgulho! Como? Como que eu mudo isso, gente? Ah, é o orgulho bom. Existe orgulho bom? Não. É como a inveja. Existe inveja boa? Se eu estou vendo a sua dúvida, Deus. A inveja. Ah, mas é uma inveja boa, tá? Não existe. Eu já estou invejando. Eu já estou colocando naquela blusa dela um olhar de que eu queria para mim. Eu queria para mim. E se eu queria para mim, não era para ela querer. Era para que eu tivesse. Então, o que eu faço? Isso eu também aprendi, gente. Eu aprendi há pouco tempo com uma tia muito querida, porque eu usei essa palavra e ela disse para minha filha, orgulho muito. Então, como que nós fazemos? Que alegria! Mudamos a palavra. Eu estou muito feliz. Meu filho conseguiu. Minha tia conseguiu. Nossa, meu marido passou naquele concurso de tanto queria. Eu estou muito feliz por ele. Entende? Alegre. Mas vamos tentar tirar a palavra orgulho. Porque ela é uma das coisas que entra na nossa fé. E a fé nada mais é do que caridade, fraternidade, amor. Porque se eu me tornar presunçosa e achar que realmente sou mais, meu Deus, tanta coisa vai acontecer. Eu vou dar brechas para espíritos interiores que precisam de uma única brecha para me derrubar, para achar minha fraqueza. Então temos que pensar nisso. Orar e vigiar. Fé raciocinada. Soberba não. A minha fé é grande. Mas cada um sabe o tamanho da sua fé. Eu não posso nunca querer medir com ninguém. Nem com religião nenhuma. Todas levam a Deus. Mas eu tenho que saber dentro de mim, dentro de cada um de nós. Uma coisa que Jesus vê, Jesus não olha se eu estou bem vestida, se eu fiz plástica, se eu coloquei silicone, se eu coloquei aplique, se eu ganhei na Mega Sena, a minha conta bancária. Não é nada disso que ele olha.
olhem aqui, as atitudes. As atitudes, nossos atos, a nossa bondade, nosso amor. É isso que é visto pela espiritualidade. É a bagagem que eu acumulo nas malas que eu vou levar. Então o resto não revolta. Como dizia Jesus, os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. Como que a gente explica essas parábolas de Jesus? Quem seriam os primeiros? Quem serão os últimos no reino dos céus? Quem serão os últimos? Quem serão os primeiros no reino dos céus? Alguém sabe? Os últimos, os mais humildes? Exato. Sim, acho não. É, exato. É como aqui na terra. Quem são os primeiros aqui? Quem são os primeiros aqui no nosso plano? Quem tem a conta bancária gorda, quem é rico, quem tem poder. Esses são os primeiros, eles estão sempre na frente. Se eu chego lá, do jeito que eu estou, com o chinelinho, onde que eu fico? Tá? Eu só posso depois deles. Por isso Jesus dizia, os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Mas esses últimos primeiros não significa que basta eu estar com uma roupinha simples, um chinelo no pé, para achar que eu serei a primeira quando chegar lá. Tudo será as minhas atitudes, os meus atos, a minha humildade. Porque a fé tem a ver com humildade. Muito. Quando falamos em fé, a gente fala assim, gente, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas até que ponto nós temos essa fé? De realmente acreditar. De realmente termos essa condição de saber que Deus está ali. Porque Ele está, estamos mergulhados nele, nós nadamos em Deus. Jesus está no nosso barco. Ele comanda as tempestades de nossas vidas, porque Jesus nos conhece cada célula do nosso corpo. Então, aonde entra o medo, a dúvida, na falta da fé? Então é acreditar. Porque se nós tivéssemos todos os dias essa fé inabalável, nossa vida vai ser muito melhor. Porque ao acordar de manhã, eu não vou achar ruim com a minha rotina. Todo dia a mesma coisa. De novo, lá vou eu. Acordar, tomar café, trabalhar, aquela coisa chata. Não é assim que nós fazemos? Agradecendo, abrindo nossos olhos. Nossa, mas está muito calor. Nossa, já está bom. Pelo amor de Deus, Deus tem que mandar chuva. Chega de calor. Escuta isso. Muitas vezes a gente até passa. Chega. Quem somos nós? Para falar que chega, se é Ele que sabe. Né? Então falo, Deus, o planeta está interessante. Com toda a tecnologia de motores e tudo, o gás carbônico está em efeito estufa. Todo mundo falava e já chegou. Ninguém está aguentando o calor. Mas ele nos dá condições de termos algo para nos refrescar. Como não agradecer?
estiver que nós estamos. Então nós temos que realmente agradecer. Isso é fé. É agradecer. Claro que a gente fala, né? Somos imperfeitos. Ai, Deus, que calor. A gente fala. Mas não reclamar. Quando começa a chover, ai, cheiro de chuva. Nossa, já está bom. Não está sabendo nada. Né? Não está vendo nada. Chuva é uma bênção. E é Ele que sabe tudo. E quando nós começarmos a compreender que eu posso modificar e fazer mudar de lugar, fazer algo com as montanhas da minha vida, a minha vida começa a se mudar. Porque eu começo a ver as soluções para as coisas. É quando eu começo a movimentar a montanha no monte de um lugar para o outro. É quando eu começo a ver que eu caí, que eu machuquei, que eu perdi um dedo, que eu perdi um braço, mas eu estou viva. Eu continuo caminhando. É quando algo de ruim acontece e ao invés de chorar e falar, poxa vida, só comigo, tudo eu. Nossa Senhora, credo, parece que eu fui marcada. É agradecer. Porque em vez da gente perguntar, Deus, Jesus, por que isso está acontecendo comigo? Mudemos a pergunta, para quê? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender? Porque nós lembramos dessa vida, dessa existência. Ah, eu sou caridade. Mas eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu acredito? Eu não sei o que eu fiz. Ah, mas eu queria saber. Eu queria ter um cara aí que faz regressão, eu quero saber o que eu fui numa vida passada. Aí eu pergunto, é aí que vai entrar a tua fé? Você saber o que você fez? Se você saber que lá atrás você foi no seminário, você vai conseguir dormir? Porque você não vai acreditar. Você estava lá jogando pedra na cruz, você vai conseguir dormir? E nós estávamos lá. Nós estávamos, olha como já evoluímos. Estamos aqui, ouvindo e falando das palavras de Jesus. Então estamos no caminho certo. Temos que continuar no caminho que Ele nos deixou. Temos que buscar a fé que Ele nos ensinou. Porque Jesus não fazia alarde de nada. Jesus entrava numa casa com respeito. Ele entrava, curava o enfermo, estendia a mão aos caídos, aconselhava o necessitado, partia e repartia o pão e saía, continuando a sua caminhada em silêncio. Ele não precisava de que ninguém visse o que ele estava fazendo. Jesus atendia a todos, ao pobre, ao rico, ao judeu, ao alemão, ao que acreditava em Deus, ao que acreditava a prostituta, era tudo igual. Jesus não olhava carne, ele via espíritos.
E nós esquecemos que nós somos espíritos. Um único espírito, criados por Deus, simples e ignorantes, todos. E ainda necessitamos de ficar vendo carne. A matéria é que nos chama a atenção. A matéria é que é importante. E o espírito? Porque é um único. Nós somos um único espírito. Uma única vida. É o espírito que Deus nos criou. Porém, em várias existências. E cada existência numa matéria diferente. Uma matéria diferente. Para aprendermos, evoluirmos, para crescermos. Então está na hora de começarmos a pensarmos a nossa evolução espiritual. Porque a evolução tecnológica, ela continua. Mas a evolução moral, ela é íntima. Ela é de cada um. Quando fala em moral, geralmente fala assim, não, mas eu tenho moral. Eu tenho caráter. Eu sou fiel. Essa moral. A moral engloba tudo. A moral engloba todos os nossos atos, atitudes, conceitos, visão, a nossa fala, falarmos com amor. O auxílio vai aonde se necessita dele. O auxílio vai até o necessidade. E por mais que a espiritualidade nos envolva, por mais que Jesus permite essa beleza, essa riqueza de luz que nós recebemos, nós também precisamos auxiliar para ajudar a espiritualidade, para ajudar o meu próximo, lembrando que também somos próximos da vida. Então pensemos em Jesus, falemos de Jesus, mas procuremos agir como Jesus. Porque só falar de Jesus não é nada. Eu preciso agir como Ele. Eu preciso olhar no meu próximo. Eu preciso entender o olhar. Eu preciso entender que não está bem. Tem alguma coisa acontecendo. Ele pode estar aqui, pode estar me ouvindo, pode estar concordando, pode estar sorrindo, mas você percebe, poxa, isso não está bem. Qual é o nosso papel? Que a espiritualidade cuide? Não é. Está acontecendo. Quer falar? Quer saber? Não quero. Tá bom. Mas se você quiser, eu estou aqui. E aprendemos a ouvir. Quando começar a falar com amor. Se a pessoa vem com a flor, voltemos aos frutos. Se a pessoa vem com um alimento, temos o prato de comida. Não é isso que nós temos que fazer. É isso que envolve a nossa fé. Acreditarmos que Jesus está no comando e que eu posso auxiliar, ajudar. E toda noite colocar na cabeça do financeiro
agradecer a Deus, a Jesus pelo dia e pensar o que eu fiz. Do momento em que eu abri os olhos até o momento em que eu coloquei o meu corpo para descansar. Porque o meu corpo descansa, ele precisa, mas o meu espírito continua. Ele é cansado. E aí eu começo a pensar, e eu vou ter várias vezes que nós vamos pensar assim: nossa, perdão, Senhor, eu não precisava ter dado aquela resposta hoje. Poxa vida, eu não precisava ter feito tal coisa. Oh, meu Deus, perdoa. E quando eu faço isso, eu já estou reconhecendo que eu preciso mudar algo em mim. E se eu reconheço isso, isso se chama a famosa reforma íntima. E estamos todos trabalhando nela. Porque somos trabalhadores de última hora. Quem são os trabalhadores de última hora? Os espíritas também. Os obreiros de última hora são os espíritas também, né? Todos. Aqueles são os espíritos, mas são todos. Principalmente os espíritas. Dr. Bezerra de Menezes dizia: espíritos espíritas somos nós. E os espíritas, espíritos que já partiram. Era assim que Dr. Bezerra de Menezes se pronunciava nos processos. Isso está no livro Mediunidade com Jesus, ditado por Bezerra de Menezes, psicografado por Divaldo Franco. Eu achei fantástico. Espíritos espíritas e os espíritas espíritos. Porque somos espíritos. E nós achamos que viramos espíritos, somos encarnando. Esquecemos que somos. Isso é só uma carcaça. Então pensemos nisso. É importante cuidar do corpo? Claro. Lógico. É a casa, a morada do meu espírito. Mas ele não pode ser mais. É importante a parte material. Claro, temos que trabalhar, temos conta para pagar, temos que comer. Eu tenho direito a ter o carro que eu sonhei? Claro, eu trabalho para isso. Ah, é reformar a casa? Eu tenho. Eu só não posso permitir que os bens materiais, a conta bancária, todo bem material, seja maior do que a moral, do que a caridade, do que a minha humildade. É só isso. Não pede para abandonar nada. Temos direito, cada um tem seus merecimentos. E se ela tem condições de ter um bom trabalho, um bom salário, e eu não, algum merecimento ela tem. Então, ao invés de eu ficar pensando que ela tem ou não tem, Deus, me ajude. Eu não preciso do teu trabalho, mas eu tenho que me dar um merecimento nessa existência. Porque tudo que passamos nós pedimos. Claro que muita coisa nós causamos. 90% nós causamos. Nós é que fazemos. Fazemos a coisa errada e enfrentamos desespero. Mas Jesus é amor, Deus é amor, e nós conseguimos voltar para o caminho certo. Jesus não olha seus filhos pelas coisas que ele faria. Ele olha pelos frutos. Não interessa se a copa é bonita, se o tronco é velho ou não, se ele tem casca grossa
se tem mato ao redor da árvore ou não. Jesus olha os frutos. É assim que ele olha. E Jesus disse: pelos frutos vos conhecereis. E nós dizemos: pelos frutos seremos reconhecidos. Olha aqui. Então façamos a nossa parte para poder evoluirmos mais. Não é na outra vida. A Terra não é uma colônia de férias. A Terra é uma escola. Nós não viemos aqui para curtir. Nós viemos para aprender. Para se curar. Por isso que diz, Chico já dizia, a Terra é uma escola, é um hospital, é um presídio. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para estudar, para nos curar. Estamos aqui para pagar nossas dívidas. Façamos com amor. Com muito amor. Lembremos de Jesus, não na cruz, não no alto. Tiremos Jesus da cruz. Precisamos tirar Jesus do altar. Ele está aqui. Sempre esteve aqui. Sempre vai estar. Pensemos nisso. Pensemos na nossa fé. A fé raciocinada, a fé verdadeira. Prestemos atenção se não estamos deixando a nossa fé ser prejudiciada. Se estiver sendo, recuemos, analisemos. Sabe por quê? Porque certo dia um homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Tínhamos falado na oração, no cantar a mais linda canção, e já sorri. Soou as palavras só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, que ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nasceu em cada coração e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, ver tudo que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, que floresceu. Mas ainda é tempo de plantar, nascer dentro de ti, de nós, a flor do bem crescer, para lhe entregar, quando ele aqui chegar. Porque tudo, gente, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, do caminho certo para seguir. Sigamos com Jesus. Jesus não precisa de nós. Tudo que eu faço pelo Cristo, eu faço pelo Cristo. Eu venho aqui pelo Cristo. Jesus não precisa de nós. Nós
possamos ser gratos por Jesus. Obrigado. Muito obrigado. Sigamos com fé, com amor, com humildade, com caridade, com todas as virtudes que nós não compramos, que nós herdamos desde que nascemos. Se perdemos alguma, busquemos, reprocurar, vasculha que ela está guardadinha aqui dentro. Ela não saiu correndo, não, ela está aqui. Obrigada, muito obrigada. Eu trouxe esse livrinho, porque eu ia falar dos frutos, mas eu acabei não lendo, eu falei. Então, eu não li. Está na frente. Agradecemos a família Jana, está mais uma vez conosco, nos sempre estava disponível e gostaríamos de contar sempre mais vezes com as suas palavras, falando para nós hoje sobre a fé, né? Essa palavra tão pequenininha tem um significado muito grande, tem poder muito grande e nem nós não compreendemos. Mas o primeiro passo para a gente cultivar essa fé de nós, principalmente, é que ela seja, como disse a nossa irmã, raciocinada, para que nós não cremos em coisas absurdas e daí então nos decepcionamos, nos enfraquecemos ainda mais, né, na procura desse patrimônio íntimo que é conquistado por cada um nas pequenas coisas e nas vivências do Evangelho de Jesus. Muito obrigado pelo tema, pela palestra. Nós vamos fazer uma oração, os passes, depois tem um chá lá no fundo para todos nós. Envolvidos nessa energia de amor que emana no ambiente, nós agradecemos a Deus pela bênção de mais um dia de vida, mais um dia de saúde, pela bênção do lar, pela bênção da família, pela bênção do alimento. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, ao Santo Santíssimo e aos Espíritos amigos, pedimos a energia e o amor possa nos envolver nesse instante a todos aqui presentes, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, para que essa energia de amor traga o equilíbrio necessário a cada um dos irmãos aqui presentes na noite de hoje. Gostaríamos também de elevar o pensamento aos nossos irmãos doentes, para partilhar com eles nesse instante sobre essa energia de amor que emana no nosso ambiente,
nós elevamos o pensamento, especialmente aos hospitais nesse instante, envolvendo essas instituições que abrigam no seu seio uma grande quantidade de dor, de sofrimento, e de trabalhadores honrados de Cristo, no estancamento da dor e do sofrimento. Que esses irmãos recebam, dentro da misericórdia e do amor de Deus, o alívio das suas dores e dos seus sofrimentos, plantando no coração de cada um a paz, a fé e a esperança que dias do melhor virão. Que a paz e o amor do nosso Senhor estejam sempre conosco, nos amparando e nos protegendo, hoje e agora sempre. Assim seja.